Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto da Terra da Bíblia. E esse é o meu convite. Aprenda hebraico e assim aprofunde ainda mais o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. Tá bem? E você é interessado ou interessada no hebraico, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque na parte final tem um aprendizado muito legal de hebraico que eu queria compartilhar com você, tá bem? Não perca! E toda semana eu trago aqui uma novidade da Terra Santa, sempre ligado com a nossa cultura bíblica. E essa semana o grande papo aqui, como não poderia deixar de ser, é o problema climático do nosso planeta. A gente sabe, essa semana as Nações Unidas estão promovendo uma reunião, uma conferência em Glasgow, na Escócia, para debater a mudança climática. E aqui na Terra Santa também se discute isso. Vários desafios aqui, mas o mais importante para nós, porque ligado à nossa cultura bíblica, é a situação do Mar Morto. Essa semana se publicou aqui, foi publicada uma notícia, uma informação assim chocante, que nos últimos 60 anos nós perdemos 1/3 da área do Mar Morto. Olha só que incrível. Esse lago do deserto excepcional, um lago salgado, 10 vezes mais salgado que o mar e localizado no ponto mais baixo do planeta Terra em termos de altitude, ele está cada vez diminuindo mais, tá bem? E o que fazer com isso é o tema do nosso vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para você fazer parte da nossa comunidade de estudantes da língua hebraica. No momento que você se inscreve, você recebe o meu vídeo exclusivo que eu filmei na Galileia, o hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Você também passa a receber a minha newsletter com as boas notícias aqui da Terra Santa ligados à Bíblia. E você também fica por dentro das minhas lives e cursos de hebraico aqui direto de Israel, tá bem? Inscreva-se. Qual o futuro, então, do adorável Mar Morto, que ele já perdeu nos últimos 60 anos 1/3 da sua área? Bem, talvez você tenha ouvido falar de um plano, que existe um projeto entre Israel, Jordânia e os palestinos, de se construir um duto gigante, realmente grande, que ele puxaria a água do Mar Vermelho, que fica na fronteira com o Egito, e levaria essa água salgada do mar até o Mar Morto, que são cerca de 200 quilômetros. E no meio do caminho, parte dessa água seria limpa, se tornaria água doce pelo processo de dessalinização, e abasteceria Amã, a capital da Jordânia. Uma boa ideia. O problema é o seguinte: primeiro, caríssimo, tá bem? A gente está falando de alguns bilhões de dólares, tá bem? E uma outra questão é o seguinte: mesmo que esse projeto ele saia do papel, ele iria conseguir levar até o Mar Morto cerca de 200 milhões de metros cúbicos de água. O problema é que o déficit no Mar Morto é de 1 bilhão de metros cúbicos, tá bem? Então ainda não saiu do papel, e quando sair do papel ainda não vai conseguir todo esse projeto realmente voltar ao Mar Morto que era antes, nos anos 1960. E o que levou a esse estado de coisas tão ruim no Mar Morto? Bem, a água natural que sempre jorrou no Mar Morto é a água do Rio Jordão. O Rio Jordão ele vem lá desde o Mar da Galileia, no norte da Terra Santa, ele vem descendo e ele deságua no Mar Morto. Essa é a fonte natural de água do Mar Morto. O problema é que tanto Israel quanto a Jordânia usam muito da água do Rio Jordão para a agricultura e para abastecer a população. Então cada vez menos água chega no Mar Morto, a tal ponto que a gente perde 1 metro de altura do Mar Morto por ano. É muita coisa. E ao que tudo indica, esse vai ser o estado de coisas aí para os próximos anos. Enquanto isso, se forma na beirada do Mar Morto milhares de piscinas
algumas muito pequenas, outras grandes, que elas são produto o quê? À medida que a água do Mar Morto vai retrocedendo, formam essas piscinas. Também a gente chama piscinas de um nome mais bonito, mas na verdade são um resultado muito triste dessa situação. Algumas pessoas até usam essas piscinas para se banhar, tá bem? Mas não é um espetáculo muito alegre esse. E esses buracos que aparecem aí na beirada do Mar Morto já engoliu um balneário aqui em Israel e também já engoliu partes da estrada aqui que passava aí na beirada do Mar Morto. Também é uma coisa assim bem grave. E se nada for feito, a tendência vai ser piorar. Agora, os cientistas, eles acreditam que a própria natureza vai acabar chegando aí num equilíbrio, que vai ser o seguinte: o Mar Morto ele vai continuar diminuindo, só que à medida que a água do Mar Morto vai diminuindo, a concentração do sal fica cada vez mais forte, tá bem? Vai ficar ainda mais forte do que é hoje. E isso, o que acontece? A evaporação da água do Mar Morto vai cada vez ficando menor. Tá bem? Com a água mais salgada, menos evaporação. E aí, quem sabe, vamos chegar num equilíbrio aí entre evaporação e água que vai chegando, e aí, quem sabe, a própria natureza vai cuidar de estabilizar a situação do Mar Morto. Bem, o lado positivo de toda essa história, se é que a gente pode achar alguma coisa aí, é realmente que a gente pode aprender hebraico, pelo menos isso a gente pode aprender hebraico a partir de toda essa situação. Olha só, Mar Morto. Primeiro, a palavra mar. Essa palavra mar em hebraico é yam. E essa palavra yam é uma palavra super antiga aqui no Oriente Médio, na história do Oriente Médio. Quando Abraão veio aqui para a Terra Santa, chegou aqui na Terra Santa, viviam os povos cananitas aqui. E esses povos eram povos pagãos, politeístas. Eles adoravam vários deuses aqui, e um dos deuses era o deus do mar, e eles chamavam esse deus do mar de Yam. Olha só que interessante, era o nome do deus pagão mar, e acabou incorporando na cultura hebraica também, e em hebraico mar é Yam. Bem, Mar Morto seria Yam Amavet. Mavet em hebraico é morte. Mas é uma expressão muito dura e a Bíblia não usa. Olha só que interessante, Mar Morto não é uma expressão bíblica. Como então a Bíblia chama esse lago que, lógico, que era do conhecimento do homem e da mulher bíblicos? O nome desse lago no mundo bíblico é Yam HaMelach. Yam HaMelach. Melach é sal em hebraico. Tá bem? Isso é uma palavra que aparece bastante na Bíblia, aparece também nos Evangelhos, Sermão da Montanha. Jesus chama os seus discípulos de o sal da terra. É Melach Haaretz, o sal da terra. Olha só que legal. E então o lago é o Yam HaMelach, o mar de sal, ou o mar salgado. Tá bem? E agora, olha só que interessante, uma sacada legal que a gente pode fazer. Por que a Bíblia não chamou esse lago de Mar Morto? Olha só que interessante, no começo do século XX vieram cientistas para examinar o Mar Morto, as águas do Mar Morto. Eles viram que realmente não tem peixe algum ali que sobreviva, mas existem seres microscópicos que vivem ali naquelas águas. Tá bem? O mar não está totalmente morto. Então está certo, ponto para a Bíblia, que chama esse lago de mar salgado e não Mar Morto, porque tem vida sim ali dentro. E esse foi o vídeo da nossa semana sobre o assunto climático, mas sempre ligado à nossa cultura bíblica. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário, tá bem? E na próxima semana eu volto com mais notícias aqui da Terra da Bíblia, tá bem? Enquanto isso, desejo para você muita saúde, muita paz e a gente se vê no próximo vídeo.